agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Muito boa tarde, hoje eu vim trazer para vocês o tema do nosso quarto encontro, que vem falar sobre fazer a vontade de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Isso Nossa Senhora falou para aquele pessoal das bodas de Caná. E como que a gente consegue fazer aquilo que Jesus quer? É quando a gente deixa as nossas vontades de lado e passamos a viver a vontade de Cristo. E é vivendo Cristo que a gente aprende a fazer a vontade de Deus, porque Cristo viveu e pregou com a própria vida. Nós precisamos também assim ser semelhantes a Ele em tudo. E é isso que nós pedimos a Nossa Senhora, porque ela foi aquela que gerou o Verbo encarnado, foi ela que gerou no seu ventre o menino Jesus. Então, nesse tempo que nós estamos nos preparando para renovar a nossa consagração ou para nos consagrarmos a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora, nós precisamos estar atento a tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. E é muito mais do que simplesmente um método, uma fórmula perfeita de se consagrar a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. É se abster mesmo de todas as suas vontades, de todos os seus desejos, de tudo aquilo que tem te preenchido neste mundo perverso, imundo, para se fazer aqui a vontade de Deus na sua vida. Então, eu te convido a pegar a palavra de Deus em São João, no capítulo 2, no versículo 5. São João, capítulo 2, versículo 5. O título é Bodas de Caná. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. E quando a gente compreende isso, esse mistério da graça de Cristo, esse mistério do poder de Cristo, porque é quando aquele povo ali estava numa festa, e naquela festa já ia faltar o vinho, e Nossa Senhora já antecipou tudo aquilo que iria acontecer, porque ela já estava ali preparando, porque ela já estava ali onde aconteciam as coisas, ela já estava ali preparada para quê? Para servir. Nós viemos nesse mundo para quê? Para servir a Deus, para servir àqueles que precisam e necessitam muito mais do que nós. Porque quando a gente aprende a servir, nós precisamos entender que as coisas nossas sempre vão ficar para depois, para que nós possamos fazer as vontades de Deus. Então, quando Nossa Senhora falou para aquele servente: fazei tudo o que ele vos disser, ela já sabia que Jesus não negaria um pedido seu, de forma alguma. Por isso, ele não o negou, porque ele era Deus e sabendo de tudo aquilo que Maria viveu, ensinando ele, cuidando dele, amamentando, zelando, fazendo com que ele entendesse aquele tempo que ele vivia. E ele ali, ouvindo as pregações, quando ele ia no templo, escutando tudo aquilo ali que aconteceu durante 30 anos, ele foi entender tudo aquilo que aquele povo fazia. E muitas das vezes a gente não compreende isso, e a gente já quer sair logo a anunciar, a pregar, a evangelizar, mas sem antes compreender os mistérios da igreja, sem compreender os mistérios da salvação, sem compreender aquilo que Cristo deixou para a gente. Como é que a gente fala que ama a Deus se a gente não consegue ler a palavra de Deus? Se a gente não conhece a Deus, é impossível que nós amemos a Deus. Então, Nossa Senhora vem nos ensinar: fazei tudo o que Ele vos disser. Por isso que o único livro da Bíblia em que Jesus pediu para escrever se chama Apocalipse. João, escreva tudo aquilo que vê. E João escreveu o Apocalipse. E a partir disso, João, mostrando aquela experiência que ele teve do sobrenatural, daquele êxtase, onde ele foi ali arrebatado a ver a visão do céu, os anjos na sua glória com Deus, o Cordeiro de Deus. Assim nós vamos estar. Assim nós vamos ser abastecidos da graça do Espírito Santo, quando nós compreendermos qual é a vontade de Deus na nossa vida. E quando a gente aprender a escutar o que Jesus quer de nós. E quando a gente compreender tudo isso, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. E por isso que eu peço hoje a manifestação da glória de Deus na sua casa, onde você estiver. Senhor, eu peço tudo isso, ó Pai, independente da minha situação, independente dos meus pecados, da minha miséria. Eu peço, Senhor Jesus, a ação do Teu Santo Espírito sobre todos esses, ó Pai, que aqui estão, e sobre todos esses que nos acompanham, Senhor Jesus. Porque a manifestação do Teu poder é para todos. O Senhor quer encher de graça e de glória a sua vida, mas pelas mãos de Nossa Senhora, porque todas as graças passam pela mão dela. Não existe graça que não passe por ela. Não existe nada nessa terra em que Deus não deixe que Nossa Senhora fique sabendo. É por graça de Deus. Então nós precisamos compreender isso. E aquele povo, quando começou ali, aqueles serventes, quando foram fazer aquilo que Jesus mandou eles fazer, encher as talhas com água. E quando eles encheram a talha, ainda era água. E quando eles trouxeram
ainda era água, mas quando eles experimentaram, era o vinho, era o melhor vinho que eles já tinham experimentado. E quando a gente compreende isso, e quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, aquela graça que a gente parecia distante, a gente via as pessoas adorando, a gente via as pessoas sorrindo, a gente não consegue compreender. Porque o mistério de Deus é maravilhoso, mas é necessário visão espiritual. Sem visão espiritual, nós não somos capazes de compreender a vontade de Deus na nossa vida. Se a gente não tampar os ouvidos para as coisas do mundo, nós nunca escutaremos aquilo que Deus quer de nós. Nesse tempo de pandemia, nós temos visto a separação já começando, onde uns já não conseguem mais frequentar as igrejas por preguiça, por medo. Mas Deus conhece os corações daqueles que realmente poderiam estar ali e não estão. Então, quando a gente começa a compreender aquilo, fazei tudo o que ele vos disser, mas eu não faço o mínimo daquilo que Jesus pede de nós. E para que a gente possa compreender um pouquinho disso, se você tem a Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia que eu indico para vocês, maravilhosa, esplendorosa, e que te ensina muitas coisas. Nós começamos a entender que lá nos ensina algumas coisas que talvez nós não sabemos. Lá ensina sobre a Santa Missa, ensina sobre muitas coisas que nós, católicos, deveríamos saber. E eu estou procurando aqui, né, eu vou achar já. Nós precisamos viver os sacramentos da igreja. O batismo, o crisma, eucaristia, penitência, que é a confissão. A unção dos enfermos, quando nós estamos doentes, pedir que o Padre nos abençoe. O sacramento da ordem, que são para os sacerdotes, bispos e diáconos. E o sacramento do matrimônio, para todos aqueles que têm a vocação. Olha, a nossa imagem caiu aqui, mas fica tranquilo, vai ouvindo. E que a gente consiga compreender tudo isso. Nós também precisamos entender os 10 mandamentos da lei de Deus, que muitas vezes por nós somos esquecidos e nós não compreendemos aquilo que passa. Amar a Deus sobre todas as coisas é aprender a colocar Deus no trono que é dele na sua vida, na sua história. Não tomar o seu santo nome em vão, não ficar falando das coisas de Deus, não ficar publicando as coisas que como se fosse Deus que estivesse fazendo. Guardar os domingos e festas. Quantos católicos que não vão à Santa Missa no domingo, hoje é domingo, dia do Senhor. Honrar pai e mãe. E será favorecido de longos dias. É o único mandamento que é seguido de uma promessa. Não matar, não pecar contra a castidade, que é qualquer relação fora do casamento. É pecado contra a castidade. É pecado mortal. Se morrer, vai direto de tobogã para o inferno. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar mulher e homem do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Nós precisamos compreender que esses mandamentos são para nos orientar a fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente para de viver aquilo que é de Deus, a gente vai começar a atropelar a nossa vida e vamos ficar vivendo das coisas desse mundo. E se a gente não compreender tudo isso, nós não conseguiremos alcançar a salvação que Deus quer tanto nos dar. Nossa Senhora nos ensina tantas coisas na vida dela. Na sua humildade ela se fez serva. E se fazendo serva foi exaltada. Abaixo de Deus, acima dos anjos. Ela é a Aurora Augusta, rainha dos anjos. E nós conseguimos compreender também que quando a gente começa a ver a manifestação de Deus, porque simplesmente nós compreendemos aquilo que Deus quer de nós, nós começamos a viver a felicidade aqui nessa terra, aqui já nesta vida. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações. Não quer dizer que nós não vamos sofrer, não quer dizer que nós não vamos chorar, não quer dizer que as nossas lágrimas não vão mais cair, mas quer dizer que em tudo nós vamos nos prostrar de joelho apenas diante de Deus, porque diante dos homens será erguido um grande clamor que será levantado às nações, porque Deus, Jesus, vem no seu trono de glória para que Ele possa governar as nações com seu cetro de ferro. E nós também muitas vezes esquecemos os mandamentos da igreja, que são 5. Ouvir a Santa Missa inteira, nos domingos e festa de guarda. Será que você tem assistido a Santa Missa inteira nos domingos? Prestado atenção? Confessar ao menos uma vez no ano. Quanto tempo que você não se confessa? Eu não me confesso com o padre porque padre também peca. Se a gente for olhar isso, nós não vamos confessar mesmo. Mas é pela graça que Deus deu a eles o poder de perdoar os pecados, e a quem eles perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem eles não perdoar não serão perdoados. Mas pode um padre não perdoar um pecado? Pode. Quando ele não ver arrependimento, quando ele não vê conversão naquela pessoa, ele não deve perdoar aquele pecado. Comungar ao menos uma vez por ano pela Páscoa, que é a ressurreição.
Se nós não estamos comungando, porque nós estamos em pecado, errados somos nós. Nós precisamos confessar e a partir de hoje começar a comungar. Todos os dias, se possível for. Ah, mas eu vou na confissão comunitária. Não vale. Confissão comunitária é simplesmente se o avião estiver caindo do alto dos céus. O avião estiver caindo do alto dos céus e tiver um padre ali. Ali ele pode absorver, porque não vai dar tempo dele atender a todos. Tirando isso, o Catecismo da Igreja Católica ensina que não tem validade. Jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja. Sexta-feira é dia de abstenção de carne. Não se pode comer carne. E você anda comendo carne e continua comungando. Você está em pecado mortal. Pagar o dízimo segundo o costume. A igreja não orienta a quantidade que você deve pagar, mas que você pague aquilo que Deus colocar no seu coração, porque é necessário que a manutenção do templo, dos homens de Deus que ficam ali para servir, dos ungidos do Senhor, dos eleitos, dos escolhidos, os filhos prediletos de Nossa Senhora, que são os sacerdotes, os bispos, as igrejas. Por isso nós somos chamados a viver a plenitude. Fazei tudo o que Ele vos disser. A palavra de Deus foi dada a nós. Os santos, discípulos de Cristo, os apóstolos, viveram aquilo tudo e escreveram em cartas, em pergaminhos, que os bispos da Igreja Católica demoraram anos e anos, até que pudessem, pela ação do Espírito Santo, compreender quais eram os livros verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente vê que a palavra de Deus é algo aqui, olha, 1.500 páginas, 1.500 páginas, parece muito, mas se você ler aos poucos, não pouco demais, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa que você seja salvo, de você que tenha conhecimento da verdade, porque muitos dos meus filhos se perdem por falta de conhecimento. E quando a gente compreender os mistérios de Deus, quantas coisas você lê no seu WhatsApp, no seu Facebook, nas redes sociais? Quantas vezes você perde tempo, horas, ouvindo vídeos, assistindo vídeos, ouvindo coisas inúteis, fazendo fofoca, ouvindo áudios, que não te levam a lugar nenhum, que não te levam a amadurecimento espiritual, que não te levam a compreender o sobrenatural de Deus. Ah, mas eu tenho orado, eu tenho insistido e Deus ainda não fez. É porque você ainda não está preparado. Porque se acontecer agora, pode ser que você não esteja preparado. E ontem eu vi uma pregação, onde o palestrante falava, se você quiser comer a banana verde, Deus vai deixar você comer a banana verde. Mas se na hora que der dor de barriga, você vai chegar nele e chorar. E de que vai adiantar você comer a banana verde? Espera o amadurecimento. Espera o seu amadurecimento. Cresça. Toma vergonha na cara. Aprenda. Eu falo para você, mas também para mim, porque o primeiro ouvido é escutar aquilo que eu falo com a minha boca é o meu. Então, muitas das vezes a gente tem caído nessa vida morna, nessas coisas pequenas, e não nos deixamos conduzir pela ação do Espírito. Enquanto isso, nós vamos ficar teimosos, batendo na tecla. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas eu não concordo com aquilo. É porque simplesmente os nossos olhos espirituais estão fechados. O nosso coração está endurecido. Então peçamos um coração humilde, manso e sincero como o de Jesus. Humilde como Nossa Senhora, que sofreu na alma aquilo que o Cristo sofreu no próprio corpo. E quando a gente vai caminhando, a gente vai começando a ver isso. E nesse tempo de pandemia, ontem eu falava com o Caio, ou hoje, eu não lembro. Mas, nesse mês de maio, quando estava no princípio da pandemia, eu tive cada experiência maravilhosa com Nossa Senhora e pude aprofundar os meus conhecimentos dela, porque é impossível amar aquilo que não se conhece, é impossível amar aquilo que não se vive, é impossível dizer que ama a Deus e não ama os irmãos que estão contigo. É claro que a gente vai ser perseguido, maltratado, caluniado. É claro que a gente vai parar às vezes para chorar nos pés do Senhor. Mas aquele que se permanece de joelhos diante de Deus, se levanta diante dos homens. Então nós não precisamos ter medo das coisas desse mundo, mas nós precisamos ter medo daquele que é capaz de nos livrar de todo mal, mas também permitir que nós soframos, porque nós insistimos em querer comer a fruta verde. Então quando a gente compreende isso, e a gente deixa viver essa experiência. Teve uma noite que eu vivi uma experiência tão linda, maravilhosa com Nossa Senhora, que Nossa Senhora ficou na minha casa uns 30 minutos. Foi incrível a presença de Nossa Senhora.
com aquele cheiro de rosas, inundou todo lugar, e não tinha rosas na minha casa. E aquele cheiro de rosas ali inundando, porque o meu coração estava abatido, estava sofrido, estava angustiado, com medo. Mas essa senhora veio acalmar e com seu manto me cobriu e me fez entender que muito mais são as promessas de Deus diante de toda a miséria que eu tenho vivido. Diante de todas as coisas que eu tenho vivido, diante das dificuldades que também têm feito me prostrar. Diante das vezes que eu deixei de adorar Jesus. Quanto tempo eu não paro para adorar Jesus? Quanto tempo eu deixo de viver as coisas que Deus tem para viver as minhas vontades? Quantas vezes nós temos deixado de viver a vontade de Deus para fazer a nossa vontade? E quando a gente vem entender a consagração à Nossa Senhora, o mínimo que nós devemos entender são esses 15 mandamentos que eu acabei de te passar. Mas o que é que significa em amplitude mínima geral a consagração? Significa que nós somos fracos, porque nós não conseguimos viver o nosso batismo. Porque quando a gente não consegue viver aquele batismo no qual a gente foi batizado, a gente perde a salvação. Deus não deixa de nos salvar, mas nós perdemos porque nós nos afastamos da graça de Deus. E quando a gente compreende isso, nós vemos que Nossa Senhora é o caminho perfeito para chegar até Jesus. Porque da mesma forma em que ela ensinou Jesus, ela vem nos ensinar. Claro que ele tinha a ação do Espírito Santo, e claro que ela também tinha, porque quando ela chegou na casa de Santa Isabel, ao saudar, ela ficou cheia do Espírito Santo. São João Batista foi batizado no ventre de Santa Isabel. Aquele batismo de fogo, de efusão, da graça do Espírito do alto dos céus, que desceu ao anunciar a palavra pela boca da Virgem Maria, e que no nome de Maria várias coisas acontecem, porque por Deus foi dada a ela a graça. E nós precisamos compreender isso e parar com esse receio, esse medo, essa bobeira, essa angústia, essas muralhas que não fazem parte da nossa doutrina, da nossa tradição, que é nos afastar de Maria, que é nos afastar da nossa mãe, porque nós temos uma mãe, nós não somos órfãos. Nós temos aquela que nos intercede por nós em todos os momentos. Nós não precisamos ter medo do inimigo, porque ela pisa a cabeça da serpente, porque ela tem autoridade, porque Deus foi dado a ela por graça. E tem outra coisa, quando a gente assume a graça de ser consagrado a Nossa Senhora, o método que a fraternidade usa é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E nesse mesmo método, também nós tiramos para nós, como princípios de viver os compromissos, rezar o Ângelus todo dia, às 6 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Rezar ao menos um terço mariano todos os dias. Rezar o ofício da Imaculada, a consagração à Nossa Senhora, no mínimo uma vez por semana, especialmente no sábado. Participar das missas dominicais e festas marianas, revestido da medalha de consagração. Confessar-se de 3 em 3 meses e antes da Páscoa. Ajudar uma vez por ano como servo de Maria em uma festa dedicada a Nossa Senhora. Aqui, em qualquer cidade, em qualquer paróquia, em qualquer lugar. Você não precisa estar aqui, você pode ajudar onde você estiver. A sua paróquia precisa da sua ajuda também. A sua diocese, a sua casa, a sua família. Aquele povo que está aí perdido, angustiado, porque não conhece. Porque você ainda não teve coragem de levantar a sua bunda pesada do sofá, da cadeira e evangelizar. Participar das festas anuais em honra a Nossa Senhora. Está chegando a festa dela. A festa da Anunciação, 8 de dezembro. Sabia que se você renovar ou fazer a sua consagração dia 8 de dezembro, você ganha indulgência plenária? Mas é claro, você tem que ter confessado. Mas é claro, você tem que ter rezado pelo Papa. Deixa de preguiça e vai confessar. Eu também estou precisando confessar. Mas é necessário buscarmos a graça de Deus. Porque se a gente não fazer a nossa parte, a graça de Deus não vai acontecer. Porque nós colocamos empecilhos, muralhas, que nos impedem. E aí, o que é indulgência plenária, para explicar um pouco? É ser perdoado de todas as suas faltas. Além dos pecados que você vai confessar ali, você vai ser perdoado da mancha do pecado que te deixaria no purgatório longos anos. Olha que bênção, se você morrer, você vai direto para o céu. Ah, mas eu não quero morrer não, mas você não quer ir para o céu, para você ir para o céu você tem que morrer. Então, calma aí. Participar durante o ano das novenas devocionais dos santos anjos. Miguel, Rafael, Gabriel. O anjo da guarda e do seu santo de devoção. Você tem um santo de devoção? Se você não conhece ele ainda, peça a Deus a graça de você conhecer ele. Ainda hoje ele vai te dar essa oportunidade. E também,
renovar a consagração todos os anos, em uma missa de renovação da consagração. Nós, aqui, que nós fazemos esse compromisso com Deus, na fraternidade, por esse método, por essas lives que nós estamos fazendo, nós fazemos isso. Né? Será realizado no dia 8 de dezembro e no dia 12 de dezembro. Ter em casa um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora e a Sagrada Escritura. Mas ter uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo não é para ficar pendurado apenas. É para você se prostrar ali diante daquele oratório e orar e pedir a Deus a graça que você tanto necessita. É pedir a Deus a graça da sua conversão, a conversão da sua família. É pedir aquilo que você necessita de verdade. Porque muitas vezes, pode também pedir o que você quiser, lógico. Mas entenda que antes de fazer a tua vontade, peça que Deus faça dele. Porque Jesus, quando ele estava lá no monte, rezando, em agonia profunda, o que é que ele pediu a Deus? Deus, se for da tua vontade, tira de mim esse cálice. Se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas ele fez a vontade de Deus. E em tudo ele sofrendo ali, angustiado, suando sangue. E os discípulos dormindo. Vigiai. O evangelho de hoje fala vigiai. Eu e você ainda estamos preguiçosos, com medo, prostrados pelas coisas desse mundo. Estamos deixando de adorar Jesus. Cara, eu estava adorando Jesus todos os dias no sacrário, eu ia lá visitar ele. Mas tem uma semana que eu não vou lá. Vai fazer 2 semanas que eu não vou lá. Tem sido difícil? Tem, porque tem momentos que a gente está fraco, tem momentos que a gente não consegue rezar, tem momentos que a gente não consegue adorar. Mas a gente precisa compreender que é preciso voltar. Para que a gente possa viver o primeiro amor, mas não aquele primeiro amor da forma que foi, mas de uma forma mais profunda, mas de uma forma mais violenta. Mas não violenta no sentido ruim, mas violenta no sentido de estremecer a sua carne e fazer com que você sinta a presença de Deus e que nunca mais queira voltar a pecar. Assim como Jesus, quando perdoou os pecados de Maria Madalena, vai e não tornes a pecar. E ela nunca mais voltou a pecar porque ela foi entender que onde ela procurava aquilo tudo, não fazia sentido. E onde ela ia preencher o seu vazio, não preenchia. Pois aí, quando ela conheceu Jesus, ela compreendeu os mistérios que Deus tinha para ela. Ela virou e é chamada apóstola dos apóstolos. Por quê? Ela seguiu os apóstolos, ajudando na sua necessidade, que é a nossa função hoje, porque nós não somos sacerdotes. Na verdade, nós somos sacerdotes sim. Mas nós não somos sacerdotes ministeriais. Nós somos sacerdotes pela graça de Deus. Mas aqueles sacerdotes ministeriais que estão ali simplesmente para fazer a vontade de Deus, eles precisam ser ajudados por nós nas suas necessidades desse mundo. Eles precisam se alimentar, eles precisam sair para atender confissão, eles precisam de pôr gasolina no carro para ir celebrar em várias comunidades. Aprendamos a valorizar aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente compreendeu isso, né? 10 mandamentos de Deus, 5 mandamentos da igreja, compromissos com a consagração. Agora vamos lá para o tratado, né? Você leu esse tratado aqui, olha. O tratado da verdadeira devoção. Que as práticas que a gente usa são práticas exteriores e interiores. Muito mais, Jesus falou hoje comigo, eu prefiro o amor ao sacrifício. Mas por que Jesus fala isso? Porque muitas das vezes a gente se dobra. A gente chora, a gente grita, a gente faz jejum, a gente faz penitência, mas a gente ainda não aprendeu a amar. Enquanto a gente não aprender a amar, a gente não vai compreender. A gente vai fazer as coisas para que nós sejamos salvos, mas não porque nós amamos a Deus. É impossível você alcançar a graça do amor sem ser pela vontade de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. A palavra de Deus, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que foi falado na igreja durante esses 2000 anos, a ciência nunca contrapôs, a história nunca contradiz, porque é verdade absoluta aquilo que vem do Espírito Santo. É dogma de fé. A Virgem Maria Imaculada, antes, durante e depois do parto. É dogma de fé. Ela é mãe de Deus, Theotokos. É dogma de fé. Ah, mas eu não acredito, não. Então você não é católico. Se você não acredita naquilo que está na palavra de Deus, se você não acredita no catecismo da igreja, se você não acredita naquilo que a igreja disse que é verdade, você não é católico. Ah, eu sou sim. Você não é. Você pode até fingir, você pode até ir à missa, você pode até comungar, você pode até falar para a pesquisa de IBGE que você é católico, mas Deus conhece que você não é. Primeiro, porque você tem preguiça de ler a palavra. Segundo, porque você não conhece o catecismo da igreja.
Segundo, porque você não tem obediência ao Papa, ao seu bispo e ao seu pároco. Deixe de preguiça e comece a compreender aquilo que Deus quer para você. Porque são muito mais. É muito mais do que práticas exteriores. Mas é fazer em tudo a vontade de Deus. E como é que a gente começa a compreender isso? É que quando nós começamos a compreender que todos os mistérios passam por ela. Passa por ela tudo aquilo que você vai viver. Pede para ela para que ela possa interceder por você. E fazer tudo aquilo. Ah, é difícil demais viver isso, Leandro. É difícil. Mas é impossível somente para aqueles que não pedem a graça de Deus. Se você ainda não vive, peça a Deus a graça. Peça a Deus a graça hoje de fazer em tudo a vontade de Deus pelas mãos da Virgem Maria. É para isso que serve a consagração, porque nós somos fracos. E a única forma de nós conseguirmos viver o nosso batismo, a única forma de nós conseguirmos sermos salvos, é através da nossa consagração à Santíssima Virgem. Claro que você pode se salvar pela misericórdia de Deus. Lógico, eu seria hipócrita de falar que não. Eu seria hipócrita de falar que é impossível. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como o padre hoje falava com a gente na hora do almoço. Se vocês querem subir de escada, eu prefiro subir de elevador. E o elevador mais próximo de Deus é a Virgem Maria. Que ela nos leva perfeitamente aos caminhos que Jesus percorreu. Ela nos molda na forma que Jesus foi moldado e nos leva a encontrar Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Comece a aprender. Lê o tratado. Se você ainda não leu, não tem problema não. A ordem dos fatores não altera o resultado, se consagra a ela. Pede ela a graça que ela vai te dar. Quando eu fiz a consagração, eu não conseguia compreender, eu não conseguia viver tudo aquilo, e eu ainda não consigo, mas todo dia eu peço a Deus, dai-me a graça de ser santo. E como dizia um santo, que eu não lembro o nome, eu não vou falar errado, me faz santo, nem que seja paulada, me ensina a ser santo, me ensina a pregar, não com minha boca, não com minha voz, mas com minha forma de viver, com minha forma de vida. Eu sei que às vezes nós vamos ser criticados, eu sei que vai vir pessoas a falar, eu sei que vai vir pessoas falando que você é radical demais, eu sei que vai vir pessoas falar que você não precisa de tudo isso para ser salvo, eu sei que tem até sacerdotes que vão falar isso com você. Olha para o Papa Francisco, ele é aquele que conduz a igreja, através do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar. Se o seu padre, se o seu bispo, ele está desviando daquilo que a igreja fala, da tradição da igreja, olha para a tradição da igreja, olha para a doutrina da igreja, olha para o Papa Francisco. O Papa Francisco nos dá um testemunho fiel. Ah, mas vem os hereges a falar que o Papa Francisco faz coisas erradas. Vai ler a doutrina social da igreja, vai tomar vergonha na sua cara e para de falar do Papa. Ame o Papa. Ame seu padre, reze por ele, jejue por ele, pelo seu bispo. E começa a compreender, e começa a colocar nas mãos da Virgem Maria. Começa a colocar nas mãos da Virgem Maria. Se você quer que a gente vá aí fazer um evento de consagração na sua cidade, liga pra gente, fala com a gente, conversa com seu padre, com seu bispo. Se ele autorizar, eu tenho certeza que nós não mediremos esforço para levar até aí. Porque o nosso papel é fundamental. Porque Deus nos escolheu para levar até você, até todas as pessoas que quiserem, que sentiram o desejo, a consagração a Jesus Cristo, pelas mãos de Nossa Senhora. Então agora é hora de você se levantar e cantar conosco essa música, que nos vai ensinar a passar tudo pelas mãos de Nossa Senhora. Fecha teus olhos e entra nessa intimidade com Cristo. Entra nessa intimidade com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre esses vossos filhos nessa tarde, Espírito Santo. Ensina-nos ele, Senhor Jesus, o caminho da verdade, pelas mãos de Nossa Senhora. Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo dos seus pés, adornada pelos anjos. Os anjos obedecem às suas ordens. Seu nome é Maria. Declara, Maria. Em nome de Maria sejam quebradas as correntes nessa tarde. Seu nome é Em nome de Maria sejam quebrada toda a prostração, toda a doença, todo adultério seja quebrado pelos nomes de Nossa Senhora. Toda depressão seja curada pelo nome da Virgem Maria.
Seu nome é Maria. E Maria é o nome dela. Declara Maria na sua vida, na sua casa, na sua história. Não existe nada que não passe Tudo passa por ela. Pelas mãos dela. Tudo que tenho eu consagro Medianeira de todas as a graças. ela. Consagra a sua Quando casa. eu chamo Consagra a sua Maria, família. O seu casamento. O seu também namoro. Jesus. A sua escola. A sua Não saúde. existe nada que não passe por ela. O seu emprego. Tudo que tenho Tudo eu que você tem. consagro A sua casa. Os seus Quando bens. eu chamo Maria, Chama ela. eu chamo também Jesus. Chama Jesus para sua casa. Porque Não onde ela existe está, nada ele que está. não passe por ela. Ela não anda sozinha. Não existe nada que se esconda dela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Maria. Jesus. Maria. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro Consagra a tudo a ela. Quando eu chamo Consagra essa pessoa que você traz no seu coração agora. eu chamo Consagra também ela. Jesus. Se você é pai, consagra os seus filhos. Se você é mãe, consagra os seus filhos. Se você é filho, consagra a sua mãe, o seu pai. Consagra os seus irmãos. Ave Maria. Dominus tecum gratia plena. Por ela, por meio dela. Ave Maria, Ave Maria, Dominus tecum gratia plena. Visita os estudos, mãe, a mente, os empregos, a família. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, você chama eu Jesus. chamo também Jesus. Onde ela está, o esposo está, o noivo está. Não existe nada que Os não santos passe estão, por os anjos ela. estão. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Não existe nada que se esconda dela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus, Jesus, Jesus. Não existe nada que não passe por ela.